Oi, gente, bem-vindos ao mais um na Diretoria com o Cris. Agora é oficial, esse é o último eliminado antes de os júris começarem a se mexer, né? Porque agora tem o top 4 ainda no Summer Camp, e um júri tira um dos quatro, o outro júri decide o vencedor. Então a gente está conversando aqui com a pessoa que meio que nadou e morreu na praia, Luan. Oi, Luan. Oi, Cris. Você Oi, tá todo bem, mundo. amigo? Eu tô bem, tô feliz. Tá Acho tranquilo? que tô tranquilo, acho que saí no momento certo. Por quê? Porque eu já sabia que eu não tinha chances de ganhar, né? A partir das pessoas que estão nos dois júris. Primeiro, por Entendi. conta do júri que vai barrar uma pessoa. Eu acho que eu seria a Uhum. pessoa barrada. Porque, querendo ou não, eu concorri com eles à repescagem, né? E existiu ali uma rivalidade, principalmente com o Ailton, que se sentiu muito chateado por eu ter voltado para o jogo. Ele queria muito voltar. Uhum. Então, eu acho que eu seria barrado pelo primeiro júri. E no segundo júri, eu acho que eu não ganharia o Summer Camp por conta da maioria das pessoas que estão lá terem sido eliminadas por jogadas que eu participei, entendeu? Sim. Então, eu acho que, na real, é mais estratégico eu sair agora do que eu ficar no júri, ou do que eu esperar a possibilidade de ser votado e não receber nenhum voto. Uhum. Esperar aquela coisa, né, de ter que fazer o textinho para ver se o pessoal te dá uma chance, e depois ter que se explicar, já sabendo que as pessoas se acham então que elas não estão abertas, né? Elas já estão com a mente Não, delas claro que feita. não, claro que não. Sinceramente, eu acho que os textos de defesa, eles servem muito mais para a dinâmica do jogo, para o público, do que para os participantes. Aham, Sendo entendi. muito sincero para você, todas as pessoas que estão no júri, tirando uma ou outra que eu acho que jogou sozinha, né, durante o jogo, eu acho que elas já estão com a decisão muito bem formada e só Uhum. estão mesmo esperando o momento para votar, para decidir. Ó, eu vou dar uma opinião minha de, né, já nessa reta final, uma experiência própria, mas eu acho que isso depende muito de quem tá no júri. Mas eu participei de um reality aqui do Realityverse, que era o All Stars, que eu venci. Ninguém, Sim, quase ninguém ia votar em mim. E aí eu dei um texto falando toda a verdade de como eu joguei, de como eu fiz, e eu não esperava vencer, e no fim eu venci. Então, assim, eu também gostaria de deixar até para as pessoas que estão no júri, que vão ouvir esse podcast, para que vote pensando não só em amizades anteriores, mas também o que você viu no jogo. E aí também é critério seu como você vai votar, né? Mas eu acho que esse texto que você vai deixar lá, as pessoas têm que ler e pensar com verdade, né? Pensando no jogo. sim, Então, a minha sim. próxima pergunta para você, Luan, é se você acha que as pessoas elas já estão votando já pensando talvez em amizade? Desde o início. Eu acho Uhum, que pouquíssimo, não necessariamente amizade, né? Mas tipo alianças que foram se consolidando durante o jogo. Eu acho uhum, que menos de um terço aí das pessoas que participaram dos 16, de fato estavam jogando por si, né? Com jogadas uhum. individuais. A Sim. maioria, inclusive as pessoas novatas que, querendo ou não conheciam o resto, né, que já tinham participado de outro reality do Reality Verse. Inclusive, elas também entraram dentro da lógica. Elas viram que não iam ter muito tempo no jogo se elas não entrassem nesse esquema das alianças. Sim. Então, eu acho que existe, sim, dois lados muito bem definidos, Uhum. e as jogadas aconteceram a partir desses lados. Tanto que até a repescagem, a gente viu um lado se sobressaindo bastante, conseguindo eliminar várias pessoas que estavam jogando juntas, e aí depois que eu voltei da repescagem, o jogo virou e a gente começou a tirar essas pessoas, né, que estavam do outro lado. Uhum. Então, querendo ou não, foi um jogo muito acirrado, assim, no aspecto de dois grupos que disputaram o tempo todo. Sim. Aliás, era uma das perguntas, né, que eu tinha para te fazer. No seu texto de despedida ontem, você disse que a sua volta no jogo mudou a dinâmica, né? Mudou o lado que estava mais forte. Então, você acha que se você não voltasse, esse top 4 podia ser completamente diferente?
Sim, eu falei até isso com as pessoas que eu jogava, né? Que foi muito bom eu ter saído naquele momento. Assim como eu acho que foi muito bom eu ter saído agora. Porque se, porventura, saísse uma pessoa do outro lado, eu não teria a chance de ganhar as mini provas que aconteceram com os eliminados. Eu não teria a chance de ter as medalhas que eu consegui, né? Buscando com a Benços, o Santiago, e não teria essa oportunidade de favorecer o jogo com as vantagens que eu negociei com eles, né? Então, teve a Sim. vantagem que o Santi usou, teve a vantagem que a Benços usou, que foram primordiais, assim, para conseguir eliminar o Mogli, conseguir eliminar o Juan, que eram pessoas que estavam jogando muito bem do outro lado. Sim, ali tinha aquelas vantagens, elas mudaram bastante o jogo, né, de todos os lados. Aquela vez que a Benz usou um poder, depois veio o Juan e usou outro. Então, assim, o que fica claro era que eram dois grupos muito bem definidos. E teve algum momento que você pensou em, por exemplo, tentar jogar sozinho ou tentar jogar com o outro lado? Não, eu acho que jogar sozinho é impossível no Summer, principalmente por conta da diversidade das provas. Uhum. Tanto que se você analisa o meu desempenho, ele oscilava bastante. Tinham provas que eu ia bem, tinham provas que eu ia muito mal, porque eu tenho habilidades em algumas coisas e em outras eu sou muito ruim. Então eu já sabia disso desde o início, assim, desde o primeiro dia de jogo, quando eu formei a aliança que eu estava, eu já pensei, não, eu preciso de pessoas fortes e pessoas que vão se sair bem em diversas provas, para que eu consiga avançar no jogo. Então, desde o início eu já sabia da necessidade de uma aliança. Sim. Eu não quis mudar de lado porque eu já tive uma experiência numa casa que não foi positiva para o meu jogo, que Sim. era estar numa aliança, encontrar contradições dentro da aliança e querer mudar de aliança, e no fim das contas eu fiquei sem aliança nenhuma, né? Mas em relação ao Summer, eu iniciei acreditando em todas as pessoas que estavam jogando comigo. Depois eu descobri que metade dessas pessoas já estavam se organizando em uma outra aliança, que na verdade só estavam com o meu grupo com o propósito de garantir mais tempo no jogo, de tentar se ajudar, né? E aí depois disso eu acabei rachando a aliança e ficando com metade das pessoas e as outras começaram a assumir que de fato já era um grupo que estavam jogando juntos desde o início, inclusive com outras pessoas. Uhum. Então eu preferi continuar jogando com as mesmas pessoas do primeiro ao último dia. Sim. Ao longo desse processo eu fui perdendo algumas, que foram essas que eu descobri que na real não estavam comigo, né? E com as outras eu continuei, mas em nenhum momento eu mudei o rumo do jogo, porque eu vim dessa vez com o propósito de confiar. E Uhum. me leei no início porque confiei em pessoas que na real não estavam comigo, mas por outro lado outras demonstraram essa confiança recíproca até o final. O A Casa foi seu primeiro jogo? Sim, eu nem sabia que existia reality virtual, tipo a Jana. Entendi. Entendi. Eu vi no Espiadinha um anúncio e me inscrevi. Então, assim, ó, pensa que sua trajetória na casa foi incrível. No Summer Camp você foi eliminado e voltou e foi incrível também. Você participaria de outro jogo? Porque, assim, eu gostaria muito de te ver em Survivor. Eu participaria, sim, com certeza. Me inscrevo aí para todos que abrirem e também aceito convites para retornantes. A única questão que eu tenho é porque eu acho que eu criei já um estigma com a plateia do Reality Verse. Uhum, uhum. Então, eu acho que eu só teria chances, por exemplo, de ser winner se eu usasse o fake. Eu tenho, tipo, plena consciência que todas as franquias que tem júri, e se o Luan aparecer, ele não é votado para ganhar, porque eu já criei um estigma que eu sou a pessoa que trai, que eu sou a pessoa que vou jogar sujo, quando, na verdade, o meu erro, porque hoje eu interpreto como erro, né, numa casa, foi querer fazer justiça dentro do jogo, né? Só que Uhum. nem sempre isso é lido de uma forma positiva. Não é do Então, jeito que, né, que eu você queria. jogaria,
mas eu tenho plena confiança assim de que eu não tenho, pelo menos hoje, com o público que o Reality Verse tem, possibilidade de ganhar um reality usando a minha imagem. Eu acho que Você isso acha, não seria possível. você acha Por que outro você lado, conseguiu? desculpa Ah, te cortar. não, Por imagina. outro lado, eu acho que eu cumpro hoje uma função muito boa dentro de uma aliança, que é essa pessoa que pode se sacrificar em algum momento, mas que pode ajudar com que a aliança chegue no fim, sabe? Uhum, E o uhum, meu propósito agora em ser o top 5 foi esse, assim. Eu quero, de algum modo, influenciar o resultado do júri para que não ganhe alguém que eu acho que não merece. uhum, entendi. Mas assim, você acha que você conseguiu mudar um pouco essa sua visão de que o Luan é uma pessoa falsa, o Luan trai? Você acha que aqui no Summer Camp você conseguiu tirar um pouco desse estigma? Para os participantes, sim, né? Até porque as pessoas que me acusavam de traidor foram as que me traíram. Então, Uhum, na real, o que aconteceu foi que elas usaram do veneno que elas acusavam antes. sim, sim. Eu tenho plena convicção, assim, de que eu não traí ninguém no jogo. Uhum. Então, estou muito tranquilo, com a consciência bem tranquila em relação a isso. Então Só agora, que fica o estigma para quem assiste, né? Porque sim, ela não está ali 24 horas no grupo, não sabe do que acontece nas alianças com muitos detalhes. Então acaba aham. levando a mesma imagem, né? Eu acho que, aliás, esse é o momento, então, se você quiser falar alguma coisa, falar, ó, aqui a pessoa que estava errada não eu, de pessoas que já saíram, claro, né? Do pessoal que tá Sim, fora, sim. mas se você não quiser também, tranquilo. Mas, assim, eu como entrevistador, fiquei lá dentro do grupo e eu realmente olhava pra você e já desconfiava, porque eu joguei com você numa casa. Sim, E sim. mesmo dentro do Summer Camp, por eu também não estar dentro das alianças e não saber o que estava acontecendo, até para não ter uma interferência aqui no podcast, eu não sabia das coisas que estavam acontecendo, né? Eu via Uhum, lá a interação no grupo. E sim. eu realmente também achava que você podia ser uma pessoa que estava traindo. Mas você acha que se você conseguiu provar isso e as pessoas elas têm consciência de que foram elas que traíram e não você, tá tudo certo, né? Sim, sim. Não, isso ficou muito nítido, assim, porque, por exemplo, no primeiro dia do jogo, a gente montou no caso, eu, o Duck, o Santi, a Benços, né, que jogamos juntos até o fim, e o Mogli, a Jana, o Juan, o Tadeu, o Gabriel, todos nós estávamos jogando juntos, né? O Tadeu entrou um pouco depois, mas existiu essa confiança inicial que partiu de mim. E depois eu descobri que existia já uma aliança do Mogli com a Jana, com o Juan, com o Tadeu e com outras pessoas também que já foram eliminadas. Então, querendo ou não, eles fizeram um jogo duplo, né? Eles estavam nas duas alianças principais e quiseram avançar o máximo que podiam para depois descartar as pessoas das duas alianças, que foi o que Uhum, eles tiveram que fazer com as pessoas do grupo deles, né? Então o Jandson jogava com eles e foi eliminado porque eles não podiam eliminar ninguém da gente. Eliminaram o Pedrian, enfim, eliminaram pessoas que estavam jogando com eles, mas que seriam descartáveis, né? Que eram o uhum, plano B deles. Então eles fizeram um jogo que é sujo, né? Enfim, é o que eles me acusavam no passado e fizeram dessa vez um pouco pior. entendi, entendi. E dentro aí desse grupo, quando é um grupo muito grande, você não acaba não conseguindo fazer muita coisa, né? É um grupo grande, você vai ter que começar a tirar essas pessoas, então acaba que você precisa prestar atenção nas prioridades. Você está dentro de que prioridade? Qual é seu número dentro dessa aliança? Porque vamos supor que vocês sejam 8, e aí o programa tem 14, 16, 18. Depois que essas pessoas saírem, se você tem a maioria, né? Onde você tá? Você é o top 8? Quer dizer, você vai jogar só para ser o último da sua aliança? Então as pessoas elas têm que também pensar nisso, né? E você Sim, acha que você pensou rápido para mudar para uma aliança um pouco menor e mais leal? com certeza, com certeza. Não valia a pena fazer um jogo de falsidade, né? Só para manter ali aquele grupo. Então eu preferi rachar no momento que eu achei certo e eu encontrei pessoas que tiveram a coragem de fazer isso também. Uhum.
Amigo, agora eu vou falar uma coisa assim rapidinha que eu achei muito engraçado ontem, e agora você falando do jeito que tá falando, eu acho que eu consigo entender. Na prova da selfie, você tirou a foto lá, o seu rosto não aparecia direito, e aí você não queria o ponto. Ali tinha uma estratégia? Tinha sim. Eu queria que o Duck passasse o Tadeu. E se eu ganhasse aquele ponto, que o Duck foi o segundo que mandou a foto, né? Se eu Uhum. ganhasse aquele ponto, ficava mais distante dele ultrapassar o Tadeu. Sim, sim, entendi. Imaginei que fosse isso. Então, assim, você é uma pessoa cheia de estratégias, né? E algumas pessoas É o meu podem. ponto, é o meu ponto alto dentro do jogo, né? Sim, Eu sou muito. Eu me considero mediano em prova física, porque depende da prova, é aquilo que eu te falei, eu oscilo bastante. Tem prova que eu sou muito bom, tem prova que eu sou muito ruim. Então eu fico ali num 5, considerando essas oscilações. E tá. no o meu social, embora eu fale com todo mundo, eu vou no PV, eu tipo, converso, tento ter uma relação boa com todo mundo, eu sinto que as pessoas têm receio de mim, até por conta desse histórico, né, do estigma todo do acaso. Então, eu prefiro focar em estratégia e consigo ser complementar em relação aos outros da minha aliança, por exemplo, que eram bons nas provas físicas. Então, eu Sim. achava que assim a gente conseguia ir avançando. Uhum. Então, assim, na caixinha de perguntas, perguntaram quem você esperava mais no cast. Desculpa, falei a casa. Quem você esperava mais no cast. E aí eu queria saber isso. Teve alguém que, poxa, você olhou e falou, nossa, achei que você ia jogar mais. Ah, você fala das pessoas que entraram. Isso. Entendi. Eu esperava mais do Ailton e do Pedrian. Eu achei o Pedrian muito passivo no jogo, Uhum. muito. Não, eu não sei se a palavra certa é submisso, tá? Porque eu não estava na Uhum. aliança que ele participou. Mas eu achei um Pedrian muito diferente do que eu conheci no Acaso, que se impunha, que se colocava nas provas, que buscava treta quando eu tinha que buscar. Enfim, achei Você ele bem acha, diferente. você acha E que. Ah, desculpa, pode falar. E além do Pedrian, o Ailton, porque o Ailton também é um bom estrategista e acho que ele não conseguiu usar essa habilidade dele dessa vez. Uhum. Você acha que assim como o Pedrian e você, né? Você acha que ele chegou tentando mostrar um outro lado dele, foi por isso que ele não conseguiu, talvez? Pode ser, mas eu acho que ele se perdeu um pouco na rota. Entendi. Talvez ele tenha criado, não, vou ser mais tranquilo, você é um outro tipo de jogador, só que o jogo dele não aparecia. Uhum. Eu vi o Pedrinho muito como peão do jogo de xadrez, sabe? Tá. Somente. E assim, agora uma outra pergunta, ela pode até ser mais parecida, mas eu acho que ela tem uma outra conotação, né? Alguém que te decepcionou, ou seja, você tava, não sei, jogando com a pessoa, você achava que poderia jogar e acabou não jogando. Uma decepção, tem alguém que te decepcionou? Eu costumo separar muito bem, assim, jogo de vida pessoal, né? Então eu não, tipo, acaba, eu não carrego nada pra vida, assim. Só que eu Sim. fiquei um pouco surpreso com o Mogli, né? Porque no Acasa, eu e o Mogli começamos jogando juntos, na mesma aliança. Depois ele começou a jogar com o Renan e fez uma migração de aliança, mas até o fim do jogo a gente se dava super bem e se confiava e se ajudava no que era possível, né? E eu entrei no Summer quando eu vi que o Santi e o Mogli estavam no jogo, eu interpretei que os dois eram o meu pódio, né? Eu e os dois. E logo no início eu conversei com o Santi para montar a aliança, conversei também com o Mogli, ambos demonstraram interesse em fazer aliança, em estar junto. E depois eu percebi que o Mogli estava distante, então ele não respondia mais meus privados, ele é, não respondia os comentários que eu fazia nos grupos, e comecei a desconfiar dele.
que ele não estava jogando comigo, e de fato eu consegui comprovar isso no mesmo dia, assim, conversando com algumas pessoas. Então não é decepção, porque eu sou amigo dele, eu espero que ele seja meu amigo também, e acabou o jogo, acabou qualquer questão vinculada a isso, mas é uma pessoa que eu esperava que fosse mais sincero comigo durante as jogadas, né? Uhum. Porque Cris, eu não, tanto no Acasa quanto no Summer, em nenhum momento eu vou dizer eu jogo com você e não vou jogar. O que eu posso fazer é iniciar jogando com você, não concordar com a forma que você joga, e a partir disso eu rompo com você e posso fazer barulho ou não, como eu fiz no Acasa, ou não agora como eu fiquei quieto no Summer. Então, eu sou muito confiável, por mais que as pessoas acreditem que não. Uhum. Eu costumo ser bem fiel, assim, dentro das alianças. E quando eu não quero jogar com alguém, eu simplesmente digo, pô, eu já tô jogando com outras pessoas, não tô afim. E eu esperava isso da parte dele, né? Então, existiu sim uma frustração. Eu acho que frustração é a melhor palavra do que decepção, de não ter sido recíproco, né? A sinceridade dentro do jogo. Mas, como eu falei, quero reafirmar, isso é só dentro do jogo. Em nenhum momento eu estou atacando o caráter do Mogli, acho ele uma pessoa fantástica e quero continuar tendo a amizade dele, enfim. Não, com certeza. Até porque aqui eu considero que é o último passo antes de você sair do jogo, né? É uma conversa sobre o jogo, você Sim. expressa a sua visão de jogo, e aí a partir de. Acho que na realidade levar até o júri, né? Você tá no júri de conquista, ainda tem ali um momento que não tá totalmente fora do jogo, mas realmente eu também penso dessa mesma maneira, que acabou o jogo, encerrou tudo, com certeza. Fica tudo tranquilo. A última Sim. caixinha de perguntas agora se você acha que a sua estratégia acabou causando sua eliminação. Hum, eu acho que a minha eliminação, de algum modo, já fazia parte da minha estratégia. Uhum, Em nenhum momento eu criei uma expectativa de vencer o game. Desde o início, assim, não entrei com a expectativa de vencer. Primeiro porque é um game com muitas provas. E eu já sabia que isso ia me prejudicar em algum momento, por conta de não ser uma pessoa que tem uma habilidade tão grande em algumas provas que são típicas do Reality Verso. Então, eu tenho dificuldade, por exemplo, com quebra-cabeça, eu tenho dificuldade com slide, enfim, que são provas que sempre acontecem. Então eu sabia que em algum momento isso ia me prejudicar. Primeiro isso. Depois, quando eu vi que a aliança estava nebulosa, aí eu tive certeza, não, o meu papel aqui vai ser tentar levar as pessoas com menos, como é que eu posso falar, que a imagem está menos manchada para o fim. E eu acho que minha estratégia deu certo com a minha eliminação, né? Querendo ou não, dos 4 semifinalistas, 3 jogaram comigo do início ao fim. Então eu acho uhum, que a minha eliminação fez parte da minha estratégia e deu certo, e espero que continue dando certo no júri. entendi. Amigo, então assim, fechou com chave de ouro. Você falou, é o nosso podcast mais longo, a nossa entrevista mais longa. Acho que você explicou todos os seus passos direitinho, tudo muito bem explicado. Você só tem agora uma missão, que é lá no júri de conquista, decidir quem vai vencer. Mas antes, não, desculpa, o júri mestre, né? O júri mestre Sim, é quem júri decide o mestre. vencedor. E o júri Isso. de conquista antes tira alguém. A gente vai esperar para ver quem vai ser barrado, literalmente, agora barrado da final, quem vão ser os 3 finalistas. A gente espera que vocês tenham gostado muito dessa temporada. Eu gostei muito de acompanhar. Só para fechar, eu gostaria de perguntar se você tem alguma coisa para dizer, Luan. Quero agradecer ao Diego, ao Henrico, a você. Foi muito divertido, muito legal participar dessa primeira temporada do Summer. Espero que existam muitas outras aí pela frente. Quero desejar sucesso para os 4 semifinalistas. Acredito que quem vencer vai vencer porque teve a melhor estratégia, então estou super tranquilo, independente de ter sido uma pessoa que jogou comigo ou não. E é isso, estou aqui esperando ser reconvocado para próximas temporadas. Fechou, então, perfeito. Também vou desejar aqui uma boa sorte para os 4 semifinalistas.
Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou ansioso, eu espero que quem esteja acompanhando também esteja ansioso. Mandar um beijo para todo mundo lá do chat público e até o próximo na diretoria com o Cris.